Terça-feira! Bom dia! Bonjour! Estamos ao vivo. Ai, gente, como eu amo terça-feira! Eu não sei vocês, mas eu amo terça-feira porque eu sei que terça-feira é dia de a gente ficar juntos aqui na cozinha da minha casa. E estamos começando a aula de número 70 e... perdi as contas. Toda semana eu perco as contas, mas eu vou olhar na minha cola. Aula de número 76 começando agora nessa terça-feira. Bonjour para todos vocês. Comment ça va? Tem que começar a falar um pouquinho francês com vocês, né? Afinal de contas, a maioria aqui está toda semana comigo. Então já tem que falar um pouquinho de francês. Bonjour, ça va? Para quem não sabe, para quem não me conhece, eu moro aqui na França. Deixa eu me apresentar, né? Eu tô começando de trás para frente, mas tá tudo bem, vocês estão em casa, tá? Eu sou a Priscila Catapã, eu sou especialista em macarrons e professora de confeitaria. Sou especializada em confeitaria francesa, em especial, é claro, né? Os nossos macarrons. Toda terça-feira eu tô aqui com vocês, aqui no nosso canal do YouTube, porque esse canal aqui é nosso, não é só meu. Ele funciona graças a vocês que me acompanham. E toda semana, terças-feiras, às 10 da manhã, eu dou aulas gratuitas para vocês aqui no canal. Então, toda semana tem um tema diferente. Às vezes a gente faz receita, às vezes a gente fala sobre técnica, às vezes a gente fala sobre empreendedorismo na confeitaria. Afinal de contas, essas três coisas devem caminhar juntas quando a gente trabalha com confeitaria. Se você não sabe, inicialmente a minha formação de base não é na confeitaria. Então eu não comecei a minha carreira na confeitaria, as coisas foram acontecendo por diversas razões e eu me deparei na confeitaria e posso falar para vocês? Que pena que não começou antes. Que pena que essa transição na minha carreira não aconteceu antes, porque foi na confeitaria que eu consegui encontrar a minha qualidade de vida, qualidade física, qualidade mental. Porque quando a gente fala de qualidade física, a gente já pensa, né, na confeiteira que passa o dia comendo doce e pesa 300 quilos, né? E é o contrário, desde quando eu comecei a trabalhar com confeitaria, o equilíbrio físico e mental, ele foi tão grande que até o meu peso melhorou. Incrível, né? E é claro que eu continuo comendo os meus doces, né? Não vão pensar que eu não como macarrão. Mas enfim, pessoal, é importante eu estar falando para vocês, fazendo essa introdução para quem está chegando aqui no canal agora, para quem não me conhece, porque esses vídeos que vocês veem aqui no canal, essas aulas, são totalmente gratuitas. Eu não cobro um centavo para vocês estarem aqui comigo. Todas essas aulas ficam disponíveis aqui no meu canal do YouTube. Qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é levar conhecimento para o maior número de pessoas possível. Eu tenho um princípio que é o seguinte: conhecimento liberta. E eu acho que a gente precisa de conhecimento, principalmente no nosso Brasil, que ainda está atrasado em diversas áreas. O Brasil está muito avançado em várias áreas, mas na confeitaria o Brasil ainda está muito atrasado em relação a outros países. O que é um pouco normal, eu diria assim, né? Afinal de contas, eu moro aqui na França. Aqui na França a gente não pode comparar a França com o Brasil, até porque em termos de história, de tempo de história, são tempos completamente diferentes. Aqui na França, nós temos o berço da confeitaria, né? Onde muita coisa começou, as bases da confeitaria, então não tem como a gente comparar. Porém, é importante salientar para vocês que confeitaria é ciência. Confeitaria é técnica. Confeitaria são processos físico-químicos. Parece chato isso tudo, né? Gente, mas é maravilhoso quando a gente passa a entender o que está acontecendo ali dentro da nossa massa de doce. E é isso que eu tento passar para vocês através de uma linguagem simples, onde qualquer pessoa pode entender
o que está fazendo. Independente se você é confeiteira, graduada, inclusive eu tenho alunos que são graduados em confeitaria e na escola de confeitaria onde eles aprenderam as bases de confeitaria, eles não conseguem explicar os porquês, eles não conseguem entender as técnicas de base. Então, eles pagaram simplesmente para aprender a executar uma receita. E o meu intuito com vocês aqui não é esse. O meu intuito é que vocês passem a entender as receitas para que vocês possam executá-las na casa de vocês ou na casa de quem for que seja, aonde você estiver, você sabe fazer aquilo. Igual andar de bicicleta. Você pega uma bicicleta no Brasil, uma bicicleta na Grécia, você vai andar de bicicleta, porque você sabe andar de bicicleta, tá? Então, o meu objetivo é, mais uma vez, levar conhecimento para as pessoas de uma maneira simples, sem terror, sem medo, e você não precisa ser uma confeiteira formada no Le Cordon Bleu, como muita gente acredita, né? Que tem que pagar uma formação de 60 mil reais para se tornar um confeiteiro. Não. Então, para valorizar a nossa amizade, valorizar esse tempo que nós passamos juntos aqui, vou pedir para você só uma coisa. Eu não peço muita coisa para vocês, né? Primeira coisa é que você aperte no joinha aqui embaixo do vídeo. Quando você aperta no joinha, esse vídeo aqui é distribuído para mais pessoas e o canal aqui cresce. Mais pessoas vão ter conhecimento, ou seja, nós vamos ter menos ignorância na nossa confeitaria e eu acho que o nosso Brasil, não só o Brasil, mas outros países do mundo também merecem uma confeitaria de qualidade. Joinha? Já apertou no joinha? Joinha? Enrolei a língua. Já apertaram no joinha? Beleza, vamos começar a nossa aula de hoje, de número 76. A aula de hoje, maravilhosíssima, adoro esse tema. Sei que é um tema assim que dói no coração de vocês, mas eu preciso falar com vocês sobre o que nós vamos falar hoje. O tema da aula de hoje é como passar de um nível doceira para nível confeiteira. Resumindo o tema da aula de hoje. Como você passar de uma simples doceira do seu bairro, que vende doce, a mulher do doce, para uma empreendedora na confeitaria. Vou falar uma coisinha para vocês. A maioria das minhas alunas, vou falar aluna porque a maioria é mulher, tá? A maioria das minhas alunas trabalha em casa, assim como eu. Quando eu decidi entrar na confeitaria, eu decidi trabalhar com a confeitaria não só porque eu amo o fato de criar com as minhas próprias mãos, desenvolver receitas, desenvolver novos sabores e levar isso para outras pessoas, mas eu também amo o fato de estar na minha casa, na minha cozinha, escutando a minha música enquanto estou produzindo os meus doces e fazendo os meus próprios horários. Quando eu decidi trabalhar com a confeitaria, eu só estava em busca de uma coisa, que era equilíbrio, equilíbrio físico e mental. No trabalho que eu tinha antigamente, só para resumir, para quem não conhece minha história, eu sou engenheira de formação, tá? Então eu tinha um trabalho bom aqui na França, numa empresa multinacional, porém é um trabalho que não me dava paixão. Sabe assim, você levantar nas segundas-feiras de manhã e você se pergunta por quê? Por que eu tô indo fazer isso? Era só pelo salário mesmo. E eu tenho uma frase para mim que a diferença entre trabalhar e empreender é que trabalhar você trabalha só pelo dinheiro. Não, a gente não vê sentido naquilo. Empreender, a gente ganha dinheiro com aquilo que a gente ama. São duas coisas totalmente diferentes. Então, chegou um momento na minha vida que eu vi que eu estava trabalhando. Eu não estava empreendendo. E empreender não significa ter um negócio para si. Significa realmente ganhar dinheiro, ganhar a tua grana no final do mês fazendo aquilo que você ama. Então,
Então a gente pode empreender na vida, empreender nos negócios, por exemplo. Então eu decidi empreender nos negócios, empreender na confeitaria, que era o que eu amava fazer. Macarrão caiu na minha vida, enfim, e a confeitaria francesa, é claro. Por que eu tô falando isso para vocês, pessoal? Essa introdução aqui não é banal, não. Porque o que eu mais vejo são alunas que vêm para os meus cursos, principalmente os cursos de macarrons, e essas alunas trabalham em casa, tá? E elas têm o que eu chamo de síndrome da confeiteira impostora. Porque quando eu converso com os meus alunos, com as minhas alunas, elas vão falar assim pra mim: Pri, mas eu não sou confeiteira. Eu nunca fiz um curso de confeitaria. Pri, mas eu trabalho em casa. Eu não tenho loja, não tenho ateliê. Eu não posso vender os meus doces caros. Pri, mas eu tô começando. Eu vou vender baratinho para fazer a minha clientela. E principalmente o fato de elas não se sentirem confeiteiras. É incrível isso, né? E isso é difícil de entender. E eu garanto para vocês uma coisa. Ninguém aqui precisa ser formado numa escola famosa para ser confeiteiro. Você só precisa de uma coisa, você precisa de estudar. Se você só tá atrás de receita e que só faz curso que ensina receita, o curso do bolinho, o curso da torta, o curso do salgado, o curso da palha italiana, e que esse professor com o qual você fez o curso não te ensinou a pensar, não te ensinou técnica, não te ensinou a função dos ingredientes, não te ensinou a adaptar os teus equipamentos, sinto muito, você não aprendeu confeitaria, você aprendeu a executar uma receita. E a diferença entre uma doceira e uma confeiteira profissional é isso. É o que a gente chama de savoir-faire, o saber fazer. E saber fazer é você saber entender além de saber fazer, tá? E essa síndrome da confeiteira impostora, ela é muito difícil de sair da gente. Por que eu falo sair da gente? Porque eu também tive essa síndrome, acredite se quiser. Quando eu comecei a trabalhar com confeitaria, fazia macarrons maravilhosos. Quando eu estava pronta já para vender. Macarrons perfeitos, lindos, não tinha problema nenhum com a minha produção. Mas eu não sabia vender, porque eu tinha esse mesmo pensamento que as alunas têm. Não, mas eu estou trabalhando em casa, eu não vou ser valorizada porque eu não tenho meu ateliê, porque não é chique, porque não é bem visto. E do momento que eu entendi de que eu estava num pedestal maior do que os meus clientes, parece pejorativo, né? Isso que eu tô falando. Mas estar num pedestal mais elevado do que o seu cliente significa simplesmente você transmitir autoridade para que você seja respeitada. Eu me lembro que quando eu morava no Brasil, quando eu ainda era criança, eu morava num bairro relativamente simples, lá da cidade de Curitiba, e eu não tenho lembranças assim da minha família encomendar bolos e doces de confeiteiras empreendedoras. Os bolos que eram encomendados lá na minha casa era aquele bolinho da Dona Maria da Esquina. A Dona Maria da Esquina que fazia aqueles bolos desse tamanho assim, aquele bolo de corte, né? Sempre com uns abacaxis assim, com uns cocos por cima, era isso. Ou bolo de pêssego, era isso. Aquela coisa super, ultra, mega básica. Onde a família estava procurando
uma coisa só: preço. Então eu lembro daquele debate lá em casa de vamos encomendar da Maria ali da esquina. E era realmente, eu juro por Deus, não tô mentindo que eu tô falando pra vocês, era a Dona Maria da esquina. A Dona Maria do bolo, perdão, a Dona Maria do bolo. E aí tinha as outras Marias, eu não vou lembrar o nome das outras, mas eu sei que tinha Maria do bolo. Aí tinha a Joana do bolo, aí tinha a Ana da Rua de Baixo. Então era isso a confeitaria. Era dessas pessoas que a gente encomendava, né? A gente não, né? Os meus pais na época, era dessas pessoas que eles encomendavam e eles estavam à procura de uma coisa só, era preço. E pensando nisso tudo, né? Hoje, quando eu reflito nessas situações, né? Que eu vejo que os meus próprios pais não aprenderam a valorizar o trabalho alheio, né? Como vendo realmente a Dona Maria como uma confeiteira profissional e que aquele era o ganha-pão dela, aquela era a profissão dela, sobretudo, quando eu reflito nisso tudo, o que mais me entristece é que a Dona Maria passou a vida inteira fazendo bolo por preço. E eu lembro do cansaço dessa mulher, da Dona Maria. Além dos bolos, ela ainda fazia salgadinho. Então, eu lembro que a minha mãe ia buscar o bolo, o cento de salgadinho, o cento de docinho, e aquela mulher que fazia aquilo tudo. Ela passava madrugada fazendo aquilo e por um preço como é que fala? Irrisório, né? Até me fugiu a palavra aqui. Absurdo mesmo. Então, por que aquela Dona Maria nunca conseguiu ser mostrada como a Maria confeiteira, a Maria especializada em bolos, ou a Maria especializada em doces finos, ou a Maria especialista em macarrons? Porque simplesmente ela nunca teve essa visão empreendedora. Para ela fazia doce. Ela não tinha uma transformação que ela levava para as pessoas. Levar amor, marcar o momento das pessoas, fazer algo personalizado. Vocês viram que esses exemplos banais que eu acabei de dar aqui para vocês, levar a experiência, né, experiência única para o teu cliente, tudo isso são reflexões que a Dona Maria não tinha. Que a Dona Maria, ela simplesmente acatava o que pediam para ela. Então, se eu ligasse para a Dona Maria e falasse assim: Dona Maria, faz um bolo de damasco aí pra mim com umas castanhas. Faço. Dona Maria, faz um bolo de abacaxi com coco pra mim? Faço. Dona Maria, você faz um bolo de morango, ninho e Nutella? Faço. Tipo, a Dona Maria não tinha nem cardápio. Ela só fazia sim pra todo mundo. Então, gente, como que a gente passa de um nível para o outro? Do momento que eu entendi de que eu melhor do que ninguém, eu, Priscila, melhor do que ninguém, conhecia mais do meu negócio e mais de macarrons do que eu. Quando eu passei a olhar no espelho e falar: Pri, vou falar palavrão aqui, Pri, você é foda. Teus macarrons são foda. Foda com PH. Ninguém faz macarrons iguais aos seus. Pri, você já comeu um macarrão melhor do que o seu? Não. Sinceramente, não. Parece até, né, que eu tô me achando, mas eu juro pra vocês que os meus macarrons eu considero como os melhores que eu já comi. E eu ouço isso dos meus alunos todos os dias. Por quê? Porque é técnica tradicional e, além da técnica tradicional, tem todas as minhas próprias criações nos sabores para trazer equilíbrio e textura para eles. Coisa que eu não encontro em qualquer lugar. Então, do momento que eu olhei no espelho, eu falei: Pri,
Você é foda e teus macarrões são foda. As pessoas precisam sentir que você é foda e elas vão querer pagar por isso. E isso mudou o jogo, gente. Quando eu vestia a minha beca de confeiteira e que eu ia para as feiras de macarrões que eu fazia, e eu sabia do que eu estava falando, o que eu estava vendendo, aquilo vendia igual água. Os macarrões, eu tinha filas atrás do meu stand de pessoas querendo comprar macarrão, de gente querendo fazer curso presencial comigo. Por quê? Porque eu transmitia confiança. Então, gente, vocês aqui, eu não sei se tem alguém aqui que está assistindo essa aula que tem esse sentimento de estar roubando alguma coisa, de estar num lugar que não deveria estar, de achar que confeitaria é só para quem fez escola cara, realmente se sentir uma impostora no lugar que não deveria estar. Conta aqui pra gente. Não precisa ter vergonha não, porque eu mesma já me senti assim. Conta aqui pra mim, qual que é esse sentimento que você tem? Você se sente desvalorizada hoje pelos teus clientes? Pelos teus familiares? Você tem esse sentimento assim de desvalorização? Conta aqui pra mim nos comentários. O que mais que eu tenho aqui pra falar pra você? Tem uma pergunta bem legal que eu tinha anotado aqui, que eu esqueci. Sim, lembrei. Eu queria perguntar pra vocês, se vocês que estão começando na confeitaria ou vão começar, se vocês têm essa ideia de que vocês vão precisar começar a vender os doces de vocês baratinho. Pri, eu vou começar baratinho porque eu preciso fazer minha clientela. Então, se você tem algum desses sintomas que eu acabei de falar, né, se sentir uma impostora, sentir que você não é confeiteira de verdade, né, porque você não fez um curso numa escola especializada em confeitaria, que você vem de uma outra profissão, que você não é valorizada pelos seus clientes, ou que você precisa vender por preço baixo para poder vender, isso significa que você ainda não está no patamar de ser uma confeiteira empreendedora. Você, por enquanto, é uma simples doceira. Mas, se você está aqui comigo na aula de hoje, isso significa que você está investindo o seu tempo aqui em conhecimento. Então, vai ser uma questão de tempo para você se libertar disso. Tá? É um trabalho que a gente precisa fazer todos os dias, é um trabalho de constância, né? Se olhar, estudar, se valorizar, porque parece tão banal o que eu vou falar. Se vocês não se amarem, não se valorizarem, ninguém vai valorizar vocês e muito menos o trabalho de vocês, tá? Então, para vocês que em casa não tem o suporte familiar, não tem o suporte do esposo, dos filhos, não tem problema. Não tem problema entre aspas, né? É duro? É. A gente queria que os nossos familiares, né, sempre nos dessem suporte. Mas se eles não derem esse suporte para vocês, não tem problema. Deixa eles de lado falando sozinho e vai procurar a tua galera, vai procurar a tua turma. Como assim, Pri? Vai para os lugares onde as pessoas têm os mesmos problemas que você. Aqui, por exemplo. Vai fazer um curso de confeitaria, onde você vai encontrar pessoas. Venha estudar aqui no YouTube. No YouTube tem... Gente, tem conteúdo maravilhoso aqui no YouTube. Conhecimento vai libertar vocês dessa síndrome da confeiteira impostora. Tá? Vocês vão passar. Se vocês entenderem o que é confeitaria, as bases da confeitaria e os porquês da confeitaria, saberem o que vocês estão fazendo, vocês vão ser vista com outros olhos, tá? Não simplesmente como alguém que executa uma receita. Perfeito? Combinado? Não é porque vocês trabalham em casa, esse é o ponto número 2 da nossa aula. Um erro muito frequente que eu vejo. As alunas trabalham em casa
E elas não fazem ideia de quanto elas gastam e de quanto elas ganham. Elas vão no feeling, né? Outro dia eu quase chorei, quase chorei. Conversando com uma aluna, essa aluna falou: Pri, eu tô começando, ninguém me conhece no mundo dos macarrons, eu tô pensando a vender a R$2,50. Eu falei: o quê? Não, você não me falou isso. Eu falei: repete. R$2,50, Pri, preciso fazer minha clientela. Eu falei: não, você não entrou pro curso, pro Macarrão 360 ainda, ela tava no meu curso Fórmula Macarrão 360, que é o meu curso mais caro, mais completo. Eu falei: não, você não entrou no curso Fórmula Macarrão 360 para cobrar R$2,50 nos teus macarrons. O mínimo do mínimo do mínimo que você tem que vender teus macarrons é R$5 a unidade. O mínimo. Teu macarrão é foda. É o melhor macarrão que as pessoas vão comer no Brasil. Vai vender a R$2,50. Vai estar pagando para trabalhar. Falei: não, peraí. Não é porque você trabalha em casa e que você está começando que você vai dar o seu tempo. Não, tempo é dinheiro. Tempo é vida. Não é verdade? Então, primeiro, gente, não é porque vocês estão trabalhando em casa que não precisa fazer gestão. Gestão é chato? É, mas necessário. Então, gestão de custo, saber precificar, saber quanto você ganha, saber quanto você gasta, saber qual que é o seu salário no final do mês. Tem gente que não sabe nem quanto ganha. Às vezes eu pergunto para as alunas que entram no curso: quanto que você fatura em média por mês? Ah, não sei, tem que ver. Como assim tem que ver? Se você não sabe quanto você ganha, você não sabe quanto você pode gastar no seu cartão de crédito, não é verdade? Então tem que tomar esse cuidado, gente. Vocês são gestoras, ok? Terceiro ponto para quem trabalha em casa. Não é porque vocês trabalham em casa que vocês vão brincar de casinha de boneca, tá? A casa de vocês que trabalham em casa, que não tem ateliê, é o ateliê de vocês. Então não é porque vocês trabalham em casa que vocês vão trabalhar sem ter produtividade. Então, os processos precisam ser refletidos de maneira que você não perca tempo ou que você perca o mínimo de tempo possível. Porque não faz sentido você fazer uma escolha de trabalhar em casa, ter mais tempo para você e para a sua família e no final das contas você vai passar a madrugada fazendo doce. Para mim não tem sentido isso. Então, gente, estudo é importante por quê? Porque às vezes você aprende a fazer uma receita e essa receita que você tem que ficar lá alisando 4 horas para fazer uma receita, né? Tem receita de macarrão que demora 3, 4 horas, gente. Vocês podem procurar aqui no YouTube. 1h30 secando farinha de amêndoa. 1h30 deixando os macarrons secando em temperatura ambiente. Aí não sei quanto tempo de forno. Gente, isso não existe na vida real. Quem produz em grande quantidade, em larga escala, em ateliê, não fica alisando os macarrons assim durante 4 horas. Né? Quem meu aluno e minha aluna sabe que em 15 minutos uma receita tá pronta, tá pingada, tá no forno. Né? Em 1 hora você faz 40, 50 macarrons se você tem um forno grande. Um forno, não precisa nem ser aqueles fornos enormes. Tá? Então, não percam tempo fazendo um doce. E se vocês perderem esse tempo tem que estar transcrito em valor. A pessoa precisa pagar esse tempo, tá? Então, vamos supor que você faça biscoitos decorados e que cada biscoito decorado demande, sei lá, eu não faço ideia, 10 minutos? 10 minutos, vamos dizer 10 minutos. 10 minutos por biscoito. Se você faz 6 biscoitos, 6 é 1 hora. 1 hora do seu dia. Pra você produzir 60 no dia, são 6 horas no seu dia. Então, quanto que vai valer essas 6 horas?
entende? Então, se você, ao invés de passar 10 minutos decorando esse biscoito, se você passar 5 ou se você passar 2, melhor ainda, né? No caso dos macarrons, vocês sabem, o negócio é um atrás do outro e a gente consegue agregar valor através de outras maneiras, né? Através da coloração, através de algumas decorações simples que não demandam muito tempo, né? Por exemplo, metalizar um macarrão, dar uma pincelada aqui, uma respingada de corante para dar um charme legal. Então, são diversas maneiras que a gente consegue agregar valor ao nosso produto. Falei disso, não me lembro em qual aula, tem aqui no Macarrão Talk, como agregar valor de maneira fácil aos macarrons. Então pensa nisso, né? Para você que é boleira, por exemplo, você que faz bolos personalizados, quanto tempo demora para você fazer um bolo personalizado? Fazer a massa, fazer o recheio, decorar e colorir com os corantes. Enfim, quanto tempo isso demora? Demora 3 dias? 2 dias? A pessoa vai pagar por aquele preço? Então, até qual ponto a escolha do seu produto está afetando ou não o seu tempo, né? Eu falo assim que a gente tem que colocar na ponta do lápis aquilo que a gente ama fazer com aquilo que a gente ama fazer e que dá dinheiro. Tem coisas que a gente gosta de fazer, mas que não trazem dinheiro. E tem coisas que a gente gosta de fazer e que trazem dinheiro. E também tem coisas que a gente não gosta de fazer e não traz dinheiro. Isso aí tira, tá? Um outro erro de quem ainda não passou do lado empreendedor é aquele erro assim de falar, tá, eu tô começando na confeitaria, então eu vou propor um leque de produtos bem grande. No meu catálogo vai ter de tudo. Vai ter torta, vai ter bolo, vai ter brigadeiro, vai ter, né, os doces finos, vai ter macarrão, vai ter palha italiana, vai ter pipoca gourmet, vai ter geladinho gourmet e vai ter salgadinho, né? Porque, né, salgadinho com um docinho também é bom. Essa é a melhor maneira de você deixar a confeitaria em 6 meses. Ou então, você pegar ranço da confeitaria. Por quê? Porque você não vai ter qualidade de vida, você só vai ter cliente que vai te trazer problema, porque quanto maior o leque de produtos, maior a diferença de comportamento entre os clientes e maior a chance de você ter problema com eles e que eles reclamem do seu preço, tá? Quanto mais especializada, quanto mais especialista em algo você for, por exemplo, eu sou especialista em bolos decorados em buttercream e macarrons. Eu sou especialista em bem casados e macarrons. Eu sou especialista em doces finos e macarrons, né? Porque macarrão também entra dentro dos doces finos. É muito mais fácil de alguém lembrar de você como uma especialista do que como uma generalista, tá? Como eu lembro da Dona Maria, lá na cidade de Curitiba, Dona Maria, boleira, doceira, fazia de tudo. A Dona Maria do Salgadinho também a gente chamava ela, que ela fazia os dois, né? Então tem que tomar esse cuidado, não precisa abrir o leque de produtos para você começar a trabalhar com confeitaria. Um outro ponto importante, não é o cliente que decide por você, tá? O cliente ele vai fazer tentativas, assim como as crianças, né? A criança testa o adulto. Então, não deixa o cliente pedir para você o que ele quiser. Você que coloca no seu catálogo o que você sabe fazer de melhor, né? Os sabores dos seus macarrons, os sabores dos seus bolos. Não é eu pego uma coisa na internet e eu quero que você replique a mesma coisa. Não funciona assim, tá? Quando você vai num supermercado e que não tem um produto na gôndola, você não vai falar para o supermercado, eu quero tal produto de tal marca. Não, tá lá para comprar, é aquilo. Não tem. Tá bem? Isso é importante para vocês não enlouquecerem e para vocês passarem para outro patamar. Uma coisa bem legal que eu não falei para vocês. Então, muitas vezes a gente tem essa vontade de querer criar muitos sabores no catálogo
ou propor muitos doces diferentes no nosso catálogo. Ao invés de fazer isso, vocês podem trabalhar de uma maneira mais inteligente. Por exemplo, fazendo parcerias com outras confeiteiras. Então, se você conhece uma confeiteira muito boa aí na tua cidade que faça bolos decorados, por exemplo, e você conhece uma outra confeiteira que faça doces finos, por que não você, que é especialista em macarrons, fornecer os seus macarrons para essa boleira, decorar os seus bolos, e fornecer os seus macarrons para essa doceira que faz doces finos, né, para essa especialista em doces finos, e vocês terem essa parceria de ganha-ganha. Todo mundo ganha. A boleira ganha, por quê? Porque ela vai ter os macarrons no momento que ela precisar e ela não vai precisar fazer um curso específico, perder tempo fazendo macarrão, e uma vai indicar o trabalho da outra, caso um cliente precise. E no caso daquela pessoa que faz os doces finos também, a pessoa vai fazer um casamento e o cliente quer macarrão, ela vai indicar você, vocês vão trabalhar juntas, tá? É o mesmo caso de cafés, gente. Café de bairro, café, região central. A gente sabe que as pessoas que vão para um café, gostam de um espaço gostoso, as pessoas querem uma certa diversidade, né? Então elas querem comer algo mais salgado, elas querem comer a sobremesa, né, com o doce. E muitas vezes o café não tem esse tempo de produzir isso tudo. Então, como muitos cafés funcionam, é trabalhando com parceiros, né? O parceiro que faz os salgados, o parceiro que faz os doces, né? Uma parte dos doces. E eu tenho muitos alunos que trabalham em parceria com cafés, fornecendo toda semana os macarrons. Então, gente, se for assim para resumir essa aula, o que eu espero de vocês é que vocês continuem investindo o tempo de vocês em conhecimento. Aprendam confeitaria de verdade. Porque quando vocês aprendem confeitaria de verdade, vocês transmitem autoridade. E a autoridade dá vontade de comprar. A autoridade traz respeito. A autoridade traz valorização. E necessariamente a autoridade traz um ticket mais alto também. Ok? Então o que eu espero é que as pessoas olhem para o trabalho de vocês e que falem: fulana de tal é a melhor da cidade que faz macarrons. Não tem para bater. E eu pago 1, 2, 3, 4 reais a mais do que a concorrência, porque o macarrão e ela mesma são experiências extraordinárias. Porque lembrem-se, quem é empreendedor não vende somente o doce, vende a experiência. A experiência vai além do doce, né? Vai além do doce através do serviço que a gente oferece, através do atendimento. Então, lembre-se sempre, conhecimento vai libertar vocês disso tudo, tá bom? Essa questão de empreendedorismo, para quem é meu aluno, minha aluna do Macarrão 360, a gente tem uma visão muito clara disso lá dentro do curso. Muitos de vocês vão me perguntar aqui: Pri, mas como é que eu faço para me inscrever? Eu procurei, não achei. É que, pessoal, o curso Fórmula Macarrão 360 não é um curso que fica com as inscrições abertas o tempo todo, tá? É um curso, assim, que nós temos pouquíssimas turmas durante o ano. Por quê? Porque é um curso que me demanda muito tempo com os meus alunos, né? Meus alunos do Macarrão 360 sabem que eu tô sempre coladinha neles lá, que tem toda essa questão do empreendedorismo, eu vejo um a um os alunos, né? De maneira individual. Então, a gente trabalha muito forte essa questão do empreendedorismo lá dentro, além de toda a técnica, é claro, né? Lá dentro do Macarrão 360 eu ensino todos os tipos de macarrons que vocês imaginarem, tá lá dentro. Então eu dou toda a técnica de base mesmo para o aluno se libertar e para ele andar no caminho que ele quiser, né? No mercado que ele quiser. Se ele quiser entrar no mercado da confeitaria inclusiva, né? Por exemplo, trabalhando com macarrão vegano, ele pode. Por quê? Porque ele tem a base lá dentro do curso. E o que eu espero dos meus alunos não é que eles façam como eu.
é que eles façam de acordo com a personalidade e a criatividade deles, tá? Mas enquanto vocês aí estão esperando a próxima turma do Macarrão 360, ainda não tenho uma data, tá, para a próxima turma, mas para quem vai começar nesse mundo dos macarrons, o que eu recomendo é que vocês comecem pelo meu outro curso que se chama Macarrons para Todos, tá? É um curso mais para iniciante, não é que é mais para iniciante, a técnica de base é a mesma nos dois, tá? É um curso que vai te ensinar a fazer os macarrons tradicionais e os recheios e todas as técnicas de conservação, maturação, enfim, vai te dar todas as bases já para você produzir e para você vender, tá? Os macarrons. Uma vantagem de entrar para o Macarrons para Todos é que quando eu abrir a próxima turma do Macarrão 360, os alunos do MPT, né, que é do Macarrons para Todos, podem fazer o upgrade, ou seja, podem migrar para o outro curso, pagando somente a diferença. Então não pesa tanto no bolso também, ok? Para quem quiser, eu vou deixar aqui embaixo, então, na descrição do vídeo, o link do curso MPT. É um curso bem legal, avaliação 100% positiva pelos alunos, assim como o Macarrão 360 também. Vocês podem ir lá na minha página do Instagram, podem conversar com o aluno, que eu tenho certeza que eles vão falar para vocês que vocês vão amar, tá bom? Porque macarrão é apaixonante. Então é isso, gente. Terminando a aula aqui, eu espero que vocês corram para frente do espelho e que vocês tirem essa confeiteira impostora que está dentro de vocês. Lembre-se, conhecimento liberta, e só o fato de você estar aqui comigo, você já está se libertando. Um beijo grande para vocês, bisu bisu, e até terça-feira que vem aqui no YouTube às 10 da manhã e até amanhã, quarta-feira, lá no Instagram às 10 da manhã. Beijo, beijo. Tchau, tchau.